Gostaria de cumprimentar Suas Excelências, senhoras e os senhores conselheiros, cumprimentar todos os servidores que colaboram com a realização eficaz dos trabalhos desta sessão, bem como cumprimentar todos aqueles que nos assistem. O doutor Ricardo Vicente, que não integra esse colegiado, mas integra o Colégio de Procuradores de Justiça, pediu para que tivesse a oportunidade de ter a palavra por alguns instantes. Fique à vontade, doutor Ricardo. Nós estamos num momento muito crítico do Ministério Público. A lei de abuso de autoridade. Será punido o membro do Ministério Público que atuar com evidente motivação política partidária. Creio que está certo, porque não podemos ter cor partidária. O membro do Ministério Público tem que ser isento em suas ações, não participar da política partidária. Expressar em meios de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. O Ministério Público pode manifestar sem extrapolar o dever de informação e publicidade. Também acho que foi correto. O Ministério Público não pode ser conhecido como lata vazia, que só faz barulho. Ele tem que ser um juiz de direito em ação. Tem que mostrar o dolo específico de prejudicar ou demonstrar o benefício pessoal da pessoa que se encontra no polo passivo. Ou seja, ele tem que fundamentar toda a ação de todos os envolvidos na lide, no conflito de interesse da pretensão resistida. Nós conhecemos várias ações civis em que coloca-se no polo passivo determinadas pessoas e depois, no bojo da ação, nem menciona o modus operandi das pessoas envolvidas. Portanto, também agiu com acerto o legislador e a sanção presidencial. Proibir provas por meios ilícitos, eu acho que nem haveria necessidade, porque a ética de um membro do Ministério Público, ela deve ser resguardada e ela deve ser realizada. Executar mandado de busca e apreensão de forma ostensiva para expor o investigado. Também não há necessidade. O princípio do processo legal faz com que temos que agir da maneira que está contido na lei. Decretar condução coercitiva de testemunhas ou investigados que não tenham sido intimados a depor. Precisamos fazer uma reflexão dos nossos erros de uma forma madura, ponderada e consciente. Já que o Congresso Nacional, juntamente com o Presidente da República, nos deram um puxão de orelha. Em verdade, foi uma repreensão da sociedade e do legislador, que deve penetrar profundamente em nossos corações, membros do Ministério Público. Assim agindo, estaremos sendo prudentes doravante, não sendo tolos, porque estes nem mesmo uma centena de açoites os colocam no prumo. O Ministério Público brasileiro está em crise. Necessita de mudanças. O que eu vou falar do Ministério Público tocantinense também reflete em quase todos os ministérios públicos do Brasil. Obrigado. Segundo o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, Dr. Luciano Casarotti, 22 estados brasileiros possuem esses mesmos direitos. Uns mais, ou melhor, bem mais,
segundo o Dr. Casarotti, somos o mais acanhado. O senso comum imagina que nós temos 2 meses de férias por ano. Ledo engano. Porque, aliado aos 2 meses de férias por ano, nós temos 18 dias de recesso natalino. Em 42 promotorias de justiça, existe o plantão de sábado e domingo. Um promotor de justiça do interior que fica de plantão sábado e domingo, somando-se todos os plantões das 54 semanas que existem em um ano, dariam 108 dias. Um total de 6 meses afastado em um ano de trabalho. Eu creio que seja até mais de 6 meses, quando a pessoa trabalha um ano e fica afastado 6 meses. O porquê? Quando ele tem esses 108 dias, 90, e ele vai tirar o afastamento, não conta o sábado e domingo futuro. Então, a cada 5 dias que ele trabalhou no sábado e domingo, conta-se para o futuro 7 dias, porque o outro sábado e domingo não conta. Então, vejam, senhores, o número de benefícios de férias, de afastamento de um membro do Ministério Público. Pergunta-se, se um membro trabalhar 2 anos ininterruptamente, ele fica 1 ano afastado. E o que ele ganha? Ele ganha férias adquiridos no período do afastamento. Aí depois que ele ficou 1 ano, aí como você ficou 1 ano afastado, mas teve 2 períodos de férias, você tem mais 2 meses. Precisamos refletir. Precisamos colocar a mão na consciência. E se for aprovado o projeto de lei de licença-prêmio, aumentará a cada 5 anos 3 meses. Eu quero dizer a todos que eu não sou contra os 2 meses de férias. Eu não sou contra os 18 dias de recesso natalino. Não sou contra a licença-prêmio. Sou contra, sim, tudo junto. Ou nós escolhemos a licença-prêmio, ou escolhemos os 2 meses de férias. Ou vamos aderir ao plantão de sábado e domingo, para que possa o membro gozar em época oportuna. O que não se pode, senhores, é tudo. Porque senão o membro do Ministério Público vai ficar afastado por muito tempo. E ficando afastado, vai ter um substituto. E esse substituto deve ganhar 20% de subsídios. Então, o promotor trabalhou 2 anos, vai ficar 1 ano afastado, aí o colega da promotoria ao lado vai receber 20% de substituição. Quando é de primeira entrância, ele vai receber R$ 6.000 a mais. Quando é de segunda entrância, R$ 6.400 a mais. De terceira entrância, ele perde 1.133, porque atinge o teto. Portanto, ele recebe 5.000, o de terceira entrância, R$ 604.
Eu quero lembrar aos membros dessa corte que desde 2004 até os dias de hoje já foram pagos 205 milhões de reais pagos administrativamente para os membros. Foram pagos nesses 205 milhões para menos de 120 pessoas. Realinhamento, URV, diferença de anuênio, incentivo funcional. E eu pergunto, não dá para pagar um mês de férias indenizadas para os servidores? Tudo que eu falei está estampado no portal da transparência. Por isso, senhores, que é difícil o entendimento. Abre aspas, vamos economizar. Vamos economizar até mesmo no cafezinho, no corpo descartável, no telefone, na energia. Vamos economizar para quê? Para juntar esse bolo de 205 milhões e repartirmos entre nós, membros do Ministério Público? Precisamos ter em mente, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor que a riqueza e o ouro. Provérbios 22:1. A desculpa que todos esses direitos são contemplados também pela magistratura e TCE, cúpula do TCE, não dá vazão ao Ministério Público, pois somos os fiscais da lei. Fiscal requer mais responsabilidade com o erário que o fiscalizador. Outra faceta nossa, além do custos legis, é da persecução penal, de acusar diante do judiciário os infratores. Senhores, quem acusa tem que ter mais moral de quem julga. Quem acusa aponta o dedo e demonstra os erros. Tem que estar limpo. Nós temos que estar serenos. Já quem julga, de acordo com a prova dos autos, com o texto da lei, fundamentando sua decisão. Creio que deveria se exigir menos, mas deveria se exigir muito. Segundo dados, a Defensoria Pública está aprendendo o caminho das pedras. Entendo que a Defensoria deva cuidar dos pobres e não buscar direitos em excesso. Conheço de perto a pobreza da maioria da população tocantinense. Ouço as vozes roucas das ruas. Sei de seus sofrimentos, angústias e apertos. Dói na alma. Muitos não têm sequer vasos sanitários. Utilizam-se muita casinha, que é aquela repartição colocada no fundo do quintal, de madeira, que quando o pobre defeca, cai lá num buraco, fazendo um barulho no seco, porque não tem o meio líquido. Como se um tomate fosse esmagado por um pneu de um automóvel. Muitas crianças, quando chega num banheiro público ou de alguma instituição, defeca debaixo do chuveiro, porque não sabe o que é vaso sanitário.
A acessibilidade, segundo o IBGE 2010, existem 46 milhões de brasileiros e tem alguma deficiência na acessibilidade. Então, seria 24% da população brasileira necessita de cuidados. Eu fico a imaginar, como experiência própria, os cadeirantes pobres, que necessitam de tudo. Necessitam de tubo, porque coloca-se um tubo no pênis ou na vagina de um cadeirante para poder a urina descer, sob pena de infeccionar os demais órgãos. Tem que colocar 2 tubos, em regra, dentro do órgão genital. E, às vezes, eles não têm sequer esse tubo. Amanhece o dia arrastando pelo chão, usa-se fraldas, tem feridas nas pernas, nas costas, porque precisam de colchão d'água e muitas vezes não tem. Conheço famílias no Tocantins com uma escova de dente para todos, um colchão de espuma amarela, que às vezes dorme 4, 5 pessoas. Triste e desigual é a nossa realidade.